a árvore da ciência do bem e do mal era pecado exatamente porque após a queda de Satanás, que ele desceu para a terra, ele desconfigurou toda a terra, ele confundiu toda a terra, ele alterou a terra. E ele alterou quebrando as leis de Deus, quebrando todos os princípios, e ele, Satanás, é um profundo conhecedor dessas leis que, na época antiga, era o que a Bíblia se referia como feitiçaria, que é a mesma que magia ou ciência, né? E em nossos dias é a chamada ciência oculta, que vem disfarçada de desenvolvimento pessoal. Por que é pecado e por que Deus definiu o que é pecado e o porquê que eu chego a esta conclusão, que a ciência, ou seja, que a árvore, que o fruto da árvore, que se comesse dele certamente morreria, é a ciência do bem e do mal, ou seja, hoje é a ciência do bem e do mal. A verdadeira sabedoria de Deus trouxe a verdadeira revelação, que é o fruto da vida. Então, essa revelação afirma que Jesus, ele é o único Senhor e Salvador, e ele é pleno, ele é completo, porque nele, em Cristo, habitou a plenitude de Deus. Lá no jardim do Éden, o plano da restauração do caos. Então Deus criou o jardim e protegeu esse jardim e colocou o homem nesse jardim, porque Deus sabia que o caos já existia fora. Então, o causador daquele caos foi exatamente Satanás, que Deus conhecia muito bem, que já tinha caído. E qual foi, ou como se deu essa queda? Exatamente, Satanás apresentou uma novidade, segundo ele, algo que era mais evoluído, algo que era mais sábio do que o próprio Deus. Porque assim tem os registros do começo do caos, do começo do pecado, aonde Satanás apregoou para os seus companheiros que ele montaria ou criaria o reino dele acima do reino de Deus. Em outras palavras, Deus não é perfeito, Deus não é pleno, eu faria melhor do que ele. Então, se vocês ficarem do meu lado, eu darei a vocês melhores condições do que Deus está dando. Eu sou mais gentil com vocês, eu sou mais justo com vocês. Essa alteração, ela foi a causadora do caos. Então, e também o diabo, ele é o pai da mentira, porque se eu quero melhorar algo que já é perfeito e me colocando como o idealizador, o pai, o intelectual, melhor do que a justiça, a verdade e o próprio Deus. Então, como isso não é verdade, por isso ele é o pai da mentira. Os mesmos modus operantes, o mesmo espírito, as mesmas abordagens que Satanás, o anjo rebelde, o anjo revoltado, aquele que foi o primeiro ser a difamar a Deus, a diminuir a obra de Deus, a semear intriga dentre os seus companheiros. Não é à toa que a Bíblia registra que ele conseguiu arrastar a terça parte das estrelas. Satanás é uma figura bíblica bem conhecida na modernidade.
O que a maioria das pessoas não sabe, no entanto, é que a palavra Satanás significa adversário ou inimigo. Também pode significar caído. Note que seu nome não é o que caiu, mas sim um caído, o que significa que está em tempo presente contínuo. Isso implica que ele está continuamente caindo. Ele está constantemente se tornando mais sombrio e perverso. Satanás, também conhecido por alguns como Lúcifer, é o antigo tentador que tem tentado enganar a humanidade para desobedecer a Deus por milhares de anos. Satanás começou como um anjo no céu, criado por Deus para sua glória e louvor. Mas Satanás não estava feliz apenas servindo e adorando a Deus. Não, ele queria ser servido e adorado, queria ser visto como igual ou até superior a Deus Todo-Poderoso. Por isso, Satanás organizou uma rebelião no céu, reuniu um exército de anjos e voltou suas intenções contra as de Deus. Esses anjos são conhecidos como anjos caídos. A guerra no céu foi feroz. De um lado, o arcanjo Miguel e seu exército de guerreiros angelicais. Do outro, Satanás na forma de um dragão massivo com milhares e milhares de demônios. O domínio de Deus, no entanto, não pôde ser derrubado com sucesso, e a batalha terminou com Satanás e seus anjos sendo expulsos do céu. Apocalipse 12, versículos 7 a 8 diz: Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não foram suficientemente fortes e perderam seu lugar no céu. Você pode ver que Satanás e seus anjos tinham um lugar, uma posição e uma dimensão no reino celestial, mas eles perderam. Porém, como cristão, você ganhou um lugar no céu. Efésios 2, versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele disse que ele ia colocar o seu trono acima do trono de Deus. Não conseguiu. É a partir daí que ele começou a sua revolta. E essa revolta ela está atualizadíssima em nossos dias, agindo exatamente disfarçado de autoconhecimento ou de autoajuda. É uma ciência profunda unicamente porque ele quer difamar a Deus e ele pretende ou deseja que as pessoas achem que não precisa de Deus, que não depende de Deus. Então, ele ataca, ele diminuiu primeiro a Deus, ele diminuiu Jesus e hoje ele diminui o trabalho das igrejas, ele diminui os pastores, ele diminui a obra da cruz por causa dessa revolta, porque ele sabe que os seus dias está para chegar e o seu destino final é a cadeia eterna, como está escrito na palavra de Deus, que está reservado para ele, é a cadeia eterna para ele e para os seus anjos. E quem são os seus anjos? Tanto aqueles que se rebelaram, que não se arrependeram, como também os humanos em nossos dias. E eu estou mostrando a distorção de Satanás, o inimigo das almas dos homens, para que você possa estar tendo acesso assim o nível de engano e de manipulação que Satanás tem. Então, esqueça a história do Gênesis como você a conhece, onde os humanos foram criados a partir de mero pó ou argila. Escondidos em textos antigos, em livros como o Evangelho de Filipe e o livro de Enoque, encontramos sussurros de um tipo diferente de criação, seres não da terra, mas da própria luz. Isso mesmo, de acordo com esses escritos proibidos, os primeiros humanos nem sequer faziam parte do mundo material. Eles eram seres de pura luz, supostamente uma extensão da própria essência de Deus. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. O diabo é o espírito maligno dos lugares mais baixos.
Como fugitivo, ele fez sotona dos céus. Como seu nome era Satanael, Satanás, assim ele se tornou diferente dos anjos, mas sua natureza não mudou a sua inteligência, como até a compreensão de coisas justas e pecaminosas. Essa passagem parece dizer que Satanás criou um reino dimensional copiando o reino celeste do Eterno, pois diz, criou sotona dos céus. Ou seja, aparentemente copiou. É bastante intrigante também, pois relata que a sua inteligência não foi alterada, permanecendo intacta a sua compreensão das coisas justas e pecaminosas, ou seja, do certo e errado. Satã e seus anjos vêm trazendo dor e tristeza até os dias de hoje para a humanidade, pois este é o plano oculto dele. E isso vem sendo executado para trazer com ele o máximo de seguidores possíveis, pessoas insanas que se distanciaram do mundo da luz e do Criador eterno, pessoas que por meio do livre-arbítrio escolheram seguir as trevas ao invés da luz. Inclusive ele era esse ser de luz. Só que ele não fala que foi ele que causou esse dano à humanidade inteira. Mas o que é que ele faz? Ele coloca toda a culpa em Deus. Eles são os demônios, e aí ele quer colocar, interessante, coloca um nome semelhante, Demiurgo, né? Demiurgo é o nome que ele dá a Deus, dizendo que Deus foi o culpado da queda do homem, o homem que era um ser de luz e agora um ser caído, foi ele que causou tudo isso, e ele distorceu e coloca toda a culpa em Deus. No livro de Isaías, no capítulo 14, vemos como Satanás caiu do céu. Este texto nos dá uma visão do que a Bíblia diz sobre sua rebelião. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Foste lançado à terra, tu que enfraquecias as nações. Tu dizias em teu coração, subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nos extremos do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. No entanto, serás levado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Outro nome comumente atribuído a Satanás é Lúcifer, que literalmente significa portador de luz. Vemos que Lúcifer foi derrubado devido a ambições orgulhosas. Esta escritura é uma declaração clara do que aconteceu a Lúcifer. Outra referência à queda de Satanás se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Assim diz o Senhor Deus: eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estiveste no Éden, o jardim de Deus. Todas as pedras preciosas eram tua cobertura. O sardônio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix e o jaspe, o safira, a esmeralda e o carbúnculo, e de ouro eram os engastes e os entalhes em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Eras um querubim ungido para proteger, e te coloquei. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras de fogo, eras perfeito em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela abundância do teu comércio, encheste-te de violência no teu meio, e pecaste. Por isso, te lancei profanado do monte de Deus, e te destruí, ó querubim guardião, do meio das pedras de fogo. Teu coração se ensoberbeceu por causa de tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra, expus-te perante os reis, para que te contemplem. Ezequiel fala aqui de um ser perfeito que foi criado por Deus para ser belo e precioso. Mas então, algo aconteceu. A injustiça foi encontrada nesse ser. Ele pecou e, por causa desse pecado, Deus lançou o ser para fora do paraíso. Esta é uma segunda referência à queda de Satanás. Ele caiu porque havia uma semente de desconfiança nele. Algo orgulhoso estava crescendo dentro dele, algo que Deus não podia permitir no céu. A realidade é esta: Satanás era um anjo de alto escalão no céu. Caiu tão longe que se tornou não só Satanás, o caído, mas também Satanás, o tentador, tão arrogante em seus caminhos que não podia evitar guiar outros ao erro, assim como ele se desviou. Agora, continuando aqui no vídeo em que mostra os seus modos atuantes, ele vai estar revelando aqui quem era o homem antes
antes que ele mesmo derrubasse, ou seja, o ser de luz, o ser criado. E repito, esse ser que deixou de ser é o que vai voltar a ser quando Jesus vier, porque a Bíblia diz que quando ele vier, os nossos corpos serão transformados como o de Jesus é. Então, os nossos corpos irão ser como era antes, que ele está narrando nesse vídeo, e só que ele está colocando a culpa em Deus, sendo que foi ele o causador de toda a destruição. Vamos para o vídeo. Não eram físicos, não estavam limitados pela matéria, e definitivamente não foram feitos para labutar e suar sob o sol. Imagine por um segundo um ser que não come, não dorme e nem mesmo sente dor. Estes não eram humanos comuns, eram entidades espirituais, livres de todas as coisas que consideramos como parte de ser humano. Em textos rotulados como heréticos, como o Evangelho de Filipe, esses seres luminosos são descritos como emanações, ramificações diretas da energia divina. Eles não precisavam aprender sabedoria, eles eram a sabedoria. Foram criados sabendo, compreendendo e, talvez mais importante, possuindo uma liberdade que mal conseguimos imaginar. Pense nisso. Por que tais seres seriam apagados dos nossos textos religiosos, da nossa cultura, da nossa história? Esses textos sugerem que esses seres de luz tinham uma conexão com Deus que era pura e sem intermediários, sem sacerdotes, sem templos, sem rituais. Sua própria existência era um ato de adoração, e com esse tipo de conexão, quem precisa de um mediador? Isso desafia tudo o que as religiões estabelecidas afirmam para guiar a humanidade espiritualmente. Se esses seres luminosos existiram, então qual o papel da religião organizada? E não são apenas os evangelhos gnósticos que os mencionam. Outros manuscritos antigos insinuam ideias semelhantes, de textos sumérios a registros egípcios, como se culturas antigas quisessem nos dizer que as origens da humanidade talvez sejam muito mais complexas, até celestiais. Alguns textos vão ainda mais longe, sugerindo que esses seres eram os verdadeiros humanos, enquanto o que consideramos como humanos hoje era uma versão física degradada criada posteriormente. Segundo essas fontes, é como se nossos corpos, com todas as suas falhas e limitações, fossem uma espécie de prisão para a alma, um reflexo pálido do que a humanidade já foi. Então, aqui está a questão que precisamos fazer. O que aconteceu com esses seres de luz? Por que nossa linhagem espiritual foi cortada? Esses seres foram erradicados ou estão de alguma forma ainda entre nós, apenas escondidos? E se for assim, é possível que alguns de nós carreguem resquícios dessa essência luminosa original? Disse que esses seres possuíam gnoses, verdadeiro conhecimento do divino, e com ele, uma espécie de poder que os tornava quase divinos. Mas aqui está o ponto. Esse conhecimento, essa gnosis, foi considerado perigoso, proibido. Porque saber a verdade sobre sua própria origem seria considerado uma ameaça. É aí que a conspiração toma forma. As autoridades, chame-as como quiser, igreja, sociedade, autoridade, não estão interessadas em indivíduos com conhecimento verdadeiramente independente. Estão interessadas em seguidores, não em seres que acreditam ser feitos da mesma essência do Criador. Pense nas implicações. Se você é um ser de luz, não é apenas poeira, não é apenas uma criação para ser moldada e controlada. Você é algo além, algo divino. E a ideia de precisar de permissão, validação ou redenção seria completamente fora de questão. É isso que esses textos parecem dizer, que o humano original era ilimitado, livre e em comunhão direta com o divino, uma entidade autossuficiente. Isso muda tudo. Talvez a razão pela qual nunca ouvimos falar desses seres de luz seja porque é um conceito poderoso demais. Se você soubesse, se todos soubessem, isso mudaria completamente a estrutura de poder, o sistema de controle que está em vigor há milhares de anos. Esses seres terrenos, vamos chamá-los de o segundo tipo,
não foram tanto criados como foram construídos, e por um ser que está longe de ser o Criador benevolente que fomos ensinados a acreditar. Aqui entra o conceito do demiurgo, um termo que você não vai encontrar nas escolas dominicais típicas. Agora preste atenção que ele vai colocar toda a culpa em Deus, o qual ele está chamando de demiurgo, né? Essa é a visão dos gnósticos ou do gnosticismo. E vê se não é esse tipo de argumento ou de persuasão que se vê nos grandes auditórios, aonde se ensina autoconhecimento, autoajuda. Você não precisa de ninguém, você não depende de ninguém, você não precisa cumprir lei, né? O Raul Seixas já defendia isso, oriundo lá do Aleister Crowley, que é oriundo dessa mesma fonte de Satanás há muito tempo. E não deu muito certo para Raul Seixas, como não dá certo para ninguém. Então veja agora a descrição dele se dirigindo a Deus, o Criador dos céus e da terra, como o demiurgo. De acordo com os escritos gnósticos, o demiurgo é o arquiteto do mundo material. Ele é retratado como um tipo de Deus menor, invejoso, que prendeu a centelha divina em camadas de terra, carne e osso. E por quê? Para garantir um nível de controle. Esses humanos terrenos são fundamentalmente diferentes dos seres de luz. Eles são limitados pela forma física, pelas limitações e pelo tic-tac da mortalidade. Todas as construções feitas para mantê-los presos, confinados e, de várias formas, obedientes. A parte desconfortável desses textos sugere que essa criação foi menos sobre dar vida e mais sobre fabricar algo funcional, um trabalhador, uma entidade que poderia ser controlada, manipulada e explorada. Esse tipo de humano é retratado quase como um protótipo, como se estivéssemos lidando com um projeto de uma máquina biológica, algo que poderia ser facilmente direcionado, distraído e contido. Observe as características desse tipo terreno. Eles experimentam medo, fome e desejo. Essas características, vistas como parte da condição humana, não são acidentais. Foram características projetadas, ferramentas destinadas a manter esse tipo humano constantemente buscando, constantemente precisando e para sempre ligados a um mundo governado pelo físico. Já se perguntou por que os humanos parecem estar programados para seguir autoridades ou se perder em ciclos intermináveis de rotina e sobrevivência? Segundo esses textos ocultos, isso não é um acidente. Está enraizado no próprio fundamento desse tipo humano. Agora, existe outra camada nisso que é ainda mais perturbadora. Os gnósticos afirmavam que esse segundo tipo de humano não só foi projetado para estar preso ao material, mas também foi privado do verdadeiro conhecimento, ou gnosis. Isso foi um movimento estratégico do demiurgo, que aparentemente não queria que esses seres tivessem ideias sobre sua verdadeira natureza. Assim, os humanos terrenos foram deliberadamente concebidos para depender de intermediários, de sistemas, de líderes, de religiões. Eles foram mantidos no escuro, apenas o suficiente para aceitar as coisas como lhes foram contadas, nunca percebendo que estavam programados para uma vida de obediência. Os gnósticos não estavam apenas dizendo que a humanidade era limitada, estavam dizendo que ela foi intencionalmente limitada. Imagine isso. Uma população projetada para ser dócil, para aceitar o que está à sua frente sem questionar muito, e para confiar em sistemas que prometem salvação ou ordem, mas que nunca realmente entregam isso. Pense nas implicações disso. Não é apenas um design biológico, é um plano para o controle social, um plano que vem sendo executado há milênios. Esse tipo humano terreno é precisamente o que as narrativas convencionais promovem. É a história com a qual todos crescemos, aquela onde os humanos são fracos, precisam ser salvos e existem para servir a algum propósito superior, muitas vezes misterioso. Mas se essa história foi criada para nos impedir de descobrir a verdade sobre nossas origens,
Então, qual é a verdadeira razão por trás disso tudo? Então, Deus colocou o homem no jardim e Deus sabia disso, que Satanás poderia entrar e usar os mesmos argumentos que ele usou, que derrubou a terceira parte dos anjos, como se vê em Apocalipse 12. E foi exatamente o que aconteceu. Ele entrou no jardim, se aproveitou de um momento em que a esposa estava separada do marido, e veja o que ele disse. Ele usou os mesmos argumentos que ele usou para os anjos nos céus. É verdade que Deus disse que se comer dessa árvore, vocês certamente morreriam. E Eva confirmou, sim, não é de todas as árvores, mas daquela árvore. Olha o que Satanás disse, não é isso. Então, olha, perceba que ele está colocando dúvida no caráter de Deus e na verdade de Deus, e dizendo que Deus estava mentindo, e não só isso, enganando eles. Na verdade, é que Deus sabe que quando vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser semelhantes a Ele, e Ele é ciumento, ele não quer, ele quer que só ele seja Deus. E Eva comeu, e aí convenceu o marido a comer, e ali o caos que já estava fora, por causa dessa mesma mentira, se instalou no jardim. Porque o caos, ou seja, o jardim, era resultante da harmonia entre o humano, que é o centro das coisas humanas, das coisas criadas. Se desordenar, se desequilibrar, se alterar, altera tudo, como foi o caso. E Deus. E Deus é a verdade. Deus é espírito e Deus também é essa verdade. Então, veja, toda a Bíblia diz que em Cristo está escondido todo o tesouro da sabedoria, porque esses enganos criados por Satanás, por Lúcifer, o anjo da luz, ele corrompeu o mundo inteiro e ele se passa de bom. Nas mitologias do mundo inteiro, apresenta o anjo de luz, que é Satanás, que ele veio e revelou aos seres humanos a sabedoria. E essa sabedoria revelada por Satanás, que é o anjo rebelde, se vê a parte científica dela, se vê a parte de engenharia nos feitos, nos 5 continentes do mundo, construções que perduram até hoje, que ainda desafiam a ciência em nossos dias. Essas pirâmides variam em tamanho e forma, mas compartilham uma arquitetura surpreendentemente precisa e simétrica, sugerindo que quem as construiu tinha um conhecimento avançado de engenharia e alinhamento astronômico. Alguns pesquisadores acreditam que essas estruturas datam de uma época em que a civilização chinesa ainda estava se desenvolvendo, o que levanta uma questão intrigante. Como povos tão antigos conseguiram realizar um trabalho de construção tão avançado? Será que eram fruto de uma civilização pré-histórica ainda mais antiga, perdida no tempo e apagada dos registros? Ou talvez existisse uma troca de conhecimento entre culturas distantes que se conectaram de alguma forma? Uma das teorias mais fascinantes é que essas pirâmides possam ser túmulos de antigos imperadores ou governantes, cujas vidas e segredos foram cuidadosamente guardados. No entanto, há quem diga que algo ainda mais misterioso pode estar escondido dentro delas. Talvez artefatos desconhecidos, objetos que desafiariam nosso conhecimento sobre as civilizações que viveram ali. Alguns estudiosos acreditam que o governo chinês mantém essas estruturas preservadas justamente para evitar expor segredos que poderiam desafiar tudo o que conhecemos sobre a origem das civilizações no Oriente. Outros defendem que as pirâmides devem continuar intocadas para preservar sua integridade e que, talvez, não estejam prontas para revelar o que guardam em suas câmaras internas. Agora viajamos para a Nova Zelândia, onde encontramos um mistério que poucos conhecem, a enigmática Kaimanawa Wall. Essa parede,
composta por blocos gigantescos de pedra perfeitamente alinhados e empilhados em ângulos retos, não parece ser apenas uma formação natural. Suas linhas são tão precisas que, ao observá-la de perto, é difícil acreditar que o trabalho não tenha passado pelas mãos de uma civilização que dominava técnicas avançadas de construção. A disposição dos blocos e a exatidão de cada encaixe levantam dúvidas sobre a origem dessa estrutura. Cientistas e exploradores tentaram determinar se a parede poderia ter se formado de maneira natural, mas muitos acreditam que uma simetria tão impressionante só seria possível com ferramentas e conhecimentos específicos. E aí surgem as teorias. Quem teria construído essa estrutura? Alguns dizem que ela pode ser obra de uma civilização muito antiga, cuja habilidade com a pedra superava o que conhecemos dos povos daquela região e época. Outros teorizam que a Kaimanawa Wall poderia ter sido construída por viajantes ou exploradores de terras distantes que chegaram muito antes das civilizações conhecidas. Para complicar ainda mais, há um mistério no próprio material de construção da parede. Os blocos parecem ser de uma composição única, como se fossem cuidadosamente selecionados e trabalhados. Isso leva alguns a acreditar que, além de conhecimentos avançados, os construtores poderiam ter acesso a uma tecnologia que deixasse essas rochas com uma uniformidade impressionante. Seguindo a jornada, chegamos ao Sri Lanka, onde surge uma estrutura que parece ter sido tirada de uma lenda, Sigiriya, conhecida como a Cidade do Céu. Essa fortaleza foi construída sobre uma rocha colossal que se ergue quase 200 metros acima da selva. A localização é imponente por si só, mas o que mais impressiona é o nível de engenharia e planejamento necessários para erguer uma cidade inteira nesse cenário desafiador. Sigiriya não é apenas uma fortaleza comum. Escadas, jardins suspensos, paredes decoradas e reservatórios de água foram esculpidos diretamente na rocha, revelando um conhecimento avançado de engenharia hidráulica e arquitetura. O lugar também conta com um sistema de canais e cisternas que permanecem funcionais até hoje, algo que só seria possível com um domínio técnico muito superior ao que se conhecia naquele período. Como essas estruturas foram feitas com tamanha precisão em uma época tão antiga? A própria logística de transportar materiais para o topo de uma rocha tão alta desafia o entendimento, especialmente se considerarmos que o terreno ao redor é denso e hostil. Muitos se perguntam quem seriam os habitantes de um lugar tão grandioso e como conseguiram transformar um ambiente bruto em um centro majestoso. Alguns estudiosos acreditam que Sigiriya teria sido um palácio real, talvez um refúgio para um rei visionário que quis desafiar os limites da natureza. Outros sugerem que o local tenha servido como um templo ou um centro espiritual, onde o isolamento e a proximidade com o céu teriam uma importância especial para aqueles que o habitavam. Então foi assim que ele conquistou a confiança, e esse mesmo anjo de luz que nas mitologias do mundo inteiro, ele usou as mesmas táticas, e hoje, eu não digo nem hoje, até hoje ele está atualizado em nossos dias, usando essas ferramentas, usando esses métodos, e ainda coloca a culpa em Deus, o Deus do céu, o que enviou o Senhor Jesus Cristo é o demiurgo, né? É o que criou o caos, e todos nós que cremos em Cristo estamos enganados, fomos enganados, porque nós somos bobões, porque nós somos idiotas, porque nossa mente é fechada. Agora, ele, o anjo de luz, o verdadeiro, que na verdade é Satanás, o que enganou Eva, ele tem segredos ocultos que só os intelectuais, que só os megans inteligentes são capazes de perceber. Então ele usa a mesma tática. E agora, você não precisa de Cristo. Cristo é para os atrasados, para os que são atrofiados mentalmente. Você não precisa, você precisa se desenvolver, sabe? Evoluir essa centelha divina que tem dentro de você. Porque você não precisa de um Salvador, e assim mostra o mesmo comportamento, o mesmo modo operante de Satanás, que é o pai da mentira e o pai do engano. Então ele levanta a bola do indivíduo, faz o indivíduo se auto-achar mais importante, quebra todos os princípios da caminhada da fé, esvazia o nome de Jesus
ignora Deus, porque na verdade Deus é a força quântica, só esses bobões que acreditam nessa questão que há um Deus, que há um Pai, e aí tem canais com milhões desconstruindo essa ideia de Deus. Olha, essa questão de Javé, essa questão de Jeová, lá na mitologia antepassada, os povos do passado acreditavam, mas eles evoluíram e agora eles veem que aquilo era uma brincadeira, era no tempo que eles eram muito bobões. Então ele desconstrói, diminui o nome de Jesus e agora eles vêm com esse conhecimento oriundo de Satanás, oriundo de Lúcifer, não é? E os homens querem, os homens aceitam, e aí eu não preciso de Jesus. Por que eu preciso de Jesus? Se eu próprio me elevei a minha consciência, se eu expandi a luz que há em mim, eu sou um ser evoluído, então eu vou evoluir. E se eu não evoluir tudo, mas eu já dou um passo adiantado, e quando eu retornar na próxima vida, aí eu faço a parte que faltava, sendo que a Bíblia diz que tudo que o homem fizer no corpo, do outro lado, só vai receber o juízo para receber o bem ou o mal que fez no seu corpo. Não tem outra vida. Então, os seres humanos usados, que distorceram, que morderam a isca, não sabem, mas Satanás sabe. Satanás sabe que Deus constituiu o homem nascido de novo, o homem que está em Cristo, como a autoridade máxima de toda a criação. Está lá em Hebreus 1. Satanás sabe disso. Satanás sabe que é o único poder que ele não pode vencer é um homem que crê em Cristo. E isso não é nada interessante para ele. Porque o campo que estava aberto para ele enganar, matar, roubar, destruir, sem encontrar alguém à altura para enfrentar, já não existe mais. Onde tem um crente, por menor que seja, sabe, só levantar a mão, pode não ter, sabe, conhecimentos acadêmicos, pode não ter nenhuma evolução de expansão de mente, mas se disser Satanás, eu te expulso em nome de Jesus, o cara, puf, cai no chão. E Satanás não quer isso. Satanás não quer isso. E os chamados intelectuais, que eu não digo nem que nós somos a pedra do sapato deles, não, muito pelo contrário, nós somos a pedra que vem e esbagaça como, você já sabia disso, né? Você já sabia disso, né? Lá na música Guita, ele colocou lá que a pedra que quebrou sua canela, né? A pedra que caiu da rebanceira que quebrou suas pernas. Está falando da visão que Daniel teve, que sugeriu um reino, esse reino é o reino de Cristo, que quebrou, caiu lá de cima da serra e quebrou a imagem de Nabucodonosor, que era o maior rei da época, saiu quebrando tudo, quebrou a cabeça, quebrou cavícula, quebrou as pernas, quebrou tudo. E Daniel teve essa revelação que aquela pedra é o reino de Cristo, que já está implantado, e Pedro diz que nós somos pedras vivas, né? Somos reis, sacerdotes, e o mal não gosta, o mal não quer. Então, se você deseja saber mais sobre esse assunto e ainda não era inscrito em nosso canal, aproveite a oportunidade, se inscreva em nosso canal, já compartilhe seus vídeos nossos vídeos com seus amigos e clique lá no sininho para o YouTube começar a divulgar mais nossos vídeos. E vamos crescer junto na fé e até o próximo vídeo.